Hoje eu vou falar com você que compra com cartão, com esse cartãozinho aqui, ó, compra a mercadoria e depois revende essa mercadoria. Então, muitas pessoas, pequenos e grandes comerciantes, as grandes empresas, ela tem um limite de crédito alto para elas comprar. Os bancos, né, os grandes bancos, quando tem, né, eles oferecem limites para que a empresa compre, venda sua mercadoria e pague com pequenos juros, com juros pequenos, de acordo com a taxa Selic. A taxa Selic comanda aí o que está acontecendo na economia, que você pega o dinheiro emprestado e paga ao ano um juro baixinho. Mas quando a taxa Selic sobe, o que acontece? Tanto os pequenos como os grandes empresários são limitados. Por quê? Porque eles vão pagar juros maiores. Você imagina, quanto maior o volume de dinheiro que você pega para investir no seu capital, no seu negócio, o que acontece? Você pega aquele montante e paga um juro pequeno. Mas quando a taxa Selic ela sobe, você fica limitado e tem que pagar um juro maior daquele dinheiro que você pegou, daquele capital. Então, o que acontece? Muitas das vezes não é viável para o seu investimento. E isso gera o quê? Gera um corte na economia. De quê? Não gera empregos, porque os grandes empresários, eles pegam dinheiro, investem, constroem lojas, investem em matéria-prima e contrata com isso funcionário. Com isso, o mercado começa a girar o capital de giro que os grandes bancos oferecem a essas empresas. Com isso também existem os pequenos comerciantes, aquele que começou agora e está investindo, e normalmente ele compra com o quê? Com o limite que o banco dá no seu cartão de crédito. Então ele pega o seu cartão de crédito e normalmente ele tem um limite lá, de repente, de 7, 20 mil, e ele investe em mercadoria. Só que ele faz um investimento em mercadoria, mas ele tem conta de luz para pagar, ele tem água que ele paga a conta, ele tem o telefone que ele usa, que ele paga essas contas, e ele tem os gastos pessoal. Então, o que acontece? Se ele pega esse limite que ele tem de 7 ou 30 mil, ou 50 mil, ou 20 mil, eu não sei, e ele compra de mercadoria, ele tem que vender essa mercadoria, mas ele tem que saber que ele tem que pagar no mês aquela fatura que vai chegar. De repente ele parcelou aquela compra em 12 vezes, mas ele tem que vender as mercadorias para poder repor. Então ele tem que ter um livro para que ele anote toda a mercadoria, jogue no computador e cada mercadoria que for saindo, ele coloca como saída. Então teve a entrada que entrou de certo item, vamos colocar, né, caixas, por exemplo. Ele comprou 20 caixas. Ali tinha alguma mercadoria ali dentro que não vamos citar aqui porque a gente não sabe. O estado é grande. Então vamos lá, ele comprou 20 caixas e pagou naquelas 20 caixas, vamos supor, 5 mil reais. Mas ele vendendo essas 5 caixas, essas 20 caixas que ele comprou por 5 mil, ele vai ganhar quanto? 10 mil. Então ele não ganhou os 10 mil, ele ganhou os 5 mil que foram o lucro que ele ganhou. Mas desse lucro que ele ganhou, já se saíram aquelas mercadorias que estavam na caixa. Então ele tem que repor de novo essa mercadoria, porque ele vai girar em cima disso. Ele tem funcionários para pagar, porque ele contratou funcionários. Então, se ele não fizer uma matemática certa, lá na frente, ele não consegue pagar a fatura do seu cartão.
Ele não consegue honrar um compromisso que ele fez. Por quê? Se ele, vamos que ele tem um limite de 30 mil e ele gastou 15, então ele ainda tem 15 mil, mas ele tem que honrar todo mês aquela fatura que ele iria pagar, com suposição de 2 ou 3 mil reais que ele parcelou para pagar em tantas vezes que ele dividiu. Então ele tem que ter o fluxo de caixa e o fluxo de saída. Muitas pessoas estão arriando suas portas, fechando seus comércios, porque não faz um balanço do que ele precisa. Ele não faz a entrada nem a saída da mercadoria. Ele compra e vende, mas ele nem presta atenção no que está. O que ele está comprando, ele presta atenção, mas o que ele está vendendo, né? Se ele trabalha com produto da Páscoa, que é ovos de Páscoa, caixa de bombom, então ele vai fazer um investimento, mas aquele investimento é para aquele mês ali, aonde as pessoas estão comprando, há um fluxo grande de entrada e de saída. Mas ele tem que saber que a fatura que ele parcelou para comprar aquelas caixas de bombom, de ovos de Páscoa, ele tem que saber que ele tem que ter o valor para pagar as parcelas, porque o comércio dele não funciona só na Páscoa, funciona o ano todo. Então ele precisa ter fluxo de caixa para poder movimentar. Então, se ele não tem um caderninho de anotações, ele não consegue fazer a entrada e saída diária do que está entrando e que está saindo, ele, com certeza, ele vai arriar suas portas, né? Você vê que muitas pessoas têm que comprar matéria-prima para fazer e revender. Como acontece? O padeiro, ele compra a farinha de trigo, ele tem que comprar os ovos, ele tem que comprar o leite, a manteiga, a gordura vegetal, tem que comprar os produtos para fabricar os pão, pão doce, pão de sal, pão pros vita e outras coisas a mais. Mas ele tem que comprar também queijo, presunto, ovos. E aí? Se ele não tiver uma anotação do que ele comprou e o que ele vai fabricar e o que ele vai vender, as pessoas olham muito a entrada de dinheiro. Realmente, se ele estiver num ponto bom, uma clientela boa, ele vai começar a vender bem, mas ele tem que saber que ele comprou, como ele é um pequeno do ramo dos negócios, um pequeno empreendedor, ele tem a obrigação de saber dividir o quê? As contas que ele tem que pagar, que são, em primeiro lugar, é o aluguel, que muitas das vezes é alugado a loja. Depois ele tem o quê? O funcionário que ele tem que pagar. Aí já foi mais 2 saídas de dinheiro. Então ele tem que saber administrar o que está entrando e o que está saindo. Se ele não fizer uma entrada e saída, se organizar, meu amigo, não vai muito longe, ele vai se perder. Por quê? Se ele começar a tirar dinheiro do caixa para uma viagem, para um passeio, sem ter ainda se programado, se ele podia realmente deixar os negócios e sair para passear, ele vai cair lá na frente e vai arriar as portas, com certeza. Ele não vai aguentar. Mesma coisa, isso acontece com o pequeno e os grandes empresários, porque lojas grandes já fecharam, redes varejistas fecharam suas portas. Por quê? Compraram muito, não puderam pagar os fornecedores, não puderam pagar as outras empresas. E o que aconteceu? Se perdeu. Por quê? Porque uma loja grande, ela é uma loja grande, mas ela paga um aluguel maior. Ela tem funcionários, vários funcionários. Vários funcionários que dependem dela. Mas você sabia que cada mercadoria que é vendida, você paga para o governo uma taxa? Você vê, uma base mais ou menos. Se essa mercadoria aqui, vamos supor um exemplo, isso aqui é uma capa de um celular, ela custar R$200, meu amigo, se ela for comprada direitinho, com CNPJ, com tudo, entrada e saída, essa aqui já vai pagar para o governo, dali já vai sair uns R$30 dali. Quer dizer, você pagou o aluguel,
Você pagou o funcionário, você pagou o contador, você pagou a mercadoria, mas você tem que pagar para o governo uma taxa. Então, vem aí, muitos sonegam os impostos. E a Previdência Social? Quando você tem um funcionário cadastrado, você pensa que um funcionário só paga aquilo ali do INSS, aquela taxa que ele desconta do teu salário lá para o INSS, ele paga 10% e a empresa paga 10% do salário? Não, meu amigo. Paga uma taxa bem alta de acordo com o valor do salário daquele funcionário para o governo. O governo já é retido na fonte. Então, essa empresa, grande empresa que movimenta, que emprega vários funcionários, ela tem um gasto muito grande. As pessoas nem imaginam como o dono de uma empresa, grande empresa, ele muitas das vezes não consegue nem, ele tem lá, claro, né, é uma sociedade, tem vários, né, acionistas, mas a cabeça deles ficam passando para os gerentes de lojas, que tem que tomar conta. Falta mercadoria ali, falta mercadoria aqui, tem que comprar e está acabando o estoque. Então um passa para outro, é uma multidão se transformando. Mesma coisa é o pequeno investidor, o pequeno comerciante, aquele comerciante que talvez tenha uma peixaria, que talvez tenha uma padaria, uma loja de material de construção. Você vê, uma loja de material de construção. O cara investe em vários itens, né? Vários itens. Mas aqueles itens, eles saem pingadinho, né? Uma das coisas que sai com frequência é o quê? O cimento, a areia, o ferro, o tijolo, a pedra, né? Esses são os itens que saem com frequência. Mas aquelas mercadorias que enfeita a loja, né? Que mostra para o cliente que tem, ali sai contadinho. Mas quando ele comprou, ele teve que gastar um capital para poder investir naquilo ali. Aquilo ali não vai ser vendido igual peixe, né? Que a pessoa compra hoje e vende quase tudo hoje mesmo, porque vai estragar. Talvez até amanhã ainda está no freezer e acaba logo. Então você vê. Mas são mercadorias que são vendidas aos poucos. Então, apesar do lucro ser pequeno, é pouco, e mais daquele pouco, cada mercadoria vendida, seja R$1, ou seja, 1 milhão, ela vai sair uma taxa direta para o governo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas desconhecem isso. Elas só vê o lucro. Essa loja vende muito, né? Às vezes o funcionário que trabalha no caixa do supermercado, ele só fala assim, poxa, hoje só no meu caixa passou mais de milhões. Mas ele não sabe que desses milhões, aquelas mercadorias ali, todas elas foram pagas uma taxa. Olha na tua nota fiscal quando você comprar e vê quanto foi descontado da tua compra lá para o governo. Veja lá quanto que foi. E isso eu já falei, sem contar do salário de um funcionário contratado, quanto que esse grande empresário tem que pagar. Agora, o pequeno investidor, se ele não tiver um livro de caixa, ele não controlar o que ele está comprando e o que ele está vendendo, não tiver ali entrada e saída de mercadoria todos os dias, ele vai ver que normalmente ele só está trabalhando e está vendendo a mercadoria, mas ele não tem um salário. Porque quando você trabalha empregado, você tem o quê? Você tem férias, 13º, você tem um descanso final de semana. Agora, quando você trabalha por conta própria, normalmente você trabalha todos os dias. E chega no final, como você não tem meta, você não vê, você não anota, então você não sabe se você ganha R$2.000, se você ganha 5.000, você não tem, porque você precisa de um dinheiro, você vai lá no caixa e pega. Mas só que você trabalha todos os dias. Quando você trabalha empregado, você, dependendo da empresa, se for uma grande empresa, você tem participação no lucro, você tem uma férias de 30 dias, olha que maravilha, você tem o 13º, olha só, e você tem o teu pagamento todos os meses. Aí a pessoa às vezes diz assim, vou trabalhar por conta própria, começa a trabalhar até por conta própria, mas depois ela começa a cair no precipício,
não consegue se organizar. Então, é sobre isso e outros assuntos que eu vou falar aqui. Talvez os meus vídeos ele tenha outros conteúdos. Eu falo de outras coisas e talvez não te interesse. Mas se você se inscrever no canal e de repente eu estiver falando alguma coisa que te interessa, se inscreva no canal, deixa aí teus comentários, porque a tua participação ela é muito importante e ajuda a gente a falar mais um pouquinho do que está acontecendo com o nosso café brasileiro. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.